Tá certo? Vamos ver agora. Amados, boa noite. Esquece o outro lá. Estamos já reunidos no nosso 172º domingo. 172 domingos, entende? E aí, então, nós vamos trabalhar da benfeitora Amélia Rodrigues e do amado Divaldo Pereira Franco, um texto maravilhoso. Dimas, arrependimento e recuperação. Interessante, presta atenção no título, arrependimento e recuperação. Agora sim, tá vendo, Glaucia? Estava errado alguma coisa aqui no computador. Boa noite, amiga, boa noite, amor. Marcos Serafim, querido, boa noite. Oi, Maria Angélica, viu? Que bom, agora estamos juntos, não? Vamos lá. Eu tinha dito antes, enquanto não estava tudo bonitinho assim, que a Malu hoje pela manhã falou um texto lindo, gente, do Emmanuel. Vocês devem procurar no Centro Espírita. Não perturbeis. Então, mas é o que essa fala? E Jesus disse: portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. E está em Mateus. Aí você vai ver como que é necessário, não digo aguentar, dialogar, entender o que não vai indo bem no casamento, para que isso continue. É claro que tem situação que não tem jeito, mas a lição é linda. E eu vejo aqui entrando Mauro Furuta, meu amor, boa noite, nossa família. Sônia Bueno, querida. Lenise Orn, bonita, linda. As maravilhosas pessoas, nossa família espiritual. O tema hoje da Joana, ele é impressionante. Dimas, arrependimento e recuperação. Mas quem é Dimas, dona Valdeirês? Dimas era um ladrão que, quando Jesus foi crucificado, eu não sabia da vida dele. Ele foi crucificado, ele foi colocado de um lado, e do outro lado, Giestas, entende? E Jesus no meio. Então, o que a Amélia passa hoje, ela foi em Lucas, capítulo 23, versículo 42. A Amélia não cessa de estudar o Novo Testamento. Ela fala só coisa com coisa. Eu acho lindo, porque você assimila. Silvia, linda, bom dia, meu amor. Boa noite. Silvia, quanto trabalho, Casa da Sopa, Feira do Livro, SOS, Casa do Caminho. Olha que lindo, Silvia. Tá bom, não tá? Vamos lá. Vamos para o nosso texto, com amor. Não é bonito porque essa fala, gente, é tirada... Ai, vou te falar uma coisa. É tirada no martírio e crucificação de Jesus, de Lucas. Entende? Eu li o texto inteiro e falei, mas que coisa. Mas aí ele tira só... A Amélia tira uma fala, que é essa. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que o Dimas pediu, entende? Mas o capítulo inteiro é muito triste, porque conta nos mínimos detalhes o martírio e a crucificação de Jesus. É muito triste. Oi, entrando Valdecina Borges Manzoni, boa noite, querida. Valdecir Moraes, meu ex-aluno. Rose Cantarim também, minha ex-aluna. Gente maravilhosa. Então vamos para o texto. Aqueles
terríveis dias anunciados se concretizaram. Nós vimos em lições passadas que Jesus entrando, sendo ovacionado, mas ele muito sereno, discreto, não? E o povo colocando tapetes e enfeites e palmas e tudo, louvando. Muito bem. Era o domingo de Ramos. Faz a ceia na quinta-feira. Vamos junto. Faz a ceia na quinta-feira. E Jesus anuncia que era o último momento, que o momento difícil estava chegando. E eles não entendiam essa fala assim. E naquela noite, ele disse quem iria traí-lo. Saiu correndo Judas. E aí ele vai em Getsemane orar para aurir forças. Porque estava na matéria. Aurir. E aí nós comentamos que a oração tem essa capacidade. É onde você encontra a energia para tocar o seu dia. Não tem outra. Entende? E aí então, lembra do Marcos, que o romano, Jesus, quem que vocês estão procurando? Eis-me aqui. E Judas, crau, beijo. E aí Marcos, o Simão Pedro corta a orelha dele, não é? E Jesus não cola a orelha, ele só faz cessar o sangue. Então, esses dias horrorosos estavam se concretizando. Oi, Marlene Pisoni Teixeira, boa noite, amor. Então, a semana, diz Amélia, que se iniciara festiva, eu falei, entre cânticos e júbilos, culminava em tragédia de hediondez. Que loucura que foi. Foi uma obsessão coletiva, liderada por Anás, Caifás, Pilatos. Então, fazia pouco e a sinistra caravana atravessara as ruelas estreitas de Jerusalém até alcançar o Gólgota, fora dos muros da cidade. Então Jesus fez aquela caminhada, teve um membro que ajudou a carregar a cruz. Lembra aquela história também daquela judia que enxuga o rosto de Jesus? E Maria junto, olha só, Maria junto, Maria de Magdala junto, Joana de Cusa junto, João Evangelista. Vocês percebem que loucura que foi isso? Então, aí ela continua. O poviléu, constituído por desocupados e facínoras, pela soldadesca desrespeitosa e algumas poucas mulheres piedosas haviam chegado no cume do monte. O madeiro toscos já se encontravam aguardando as 3 vítimas. Então aquele processo, abre o braço, prega na cruz e tarará, que vocês todos sabem. A crucificação era prerrogativa de Roma, que punia com cruzes os inimigos de César e do Estado. Mas Jesus não era inimigo de ninguém. Ele era a grande preocupação, frisa isso comigo, do Sinédrio, de Anás e Caifás, porque a mentalidade era uma de um Deus déspota que castiga, e o Deus que Jesus trazia era
amor. Não tinha nada de roubalheira com referência a Jesus. Mas com Dimas e do outro lado Giestas era diferente. Eles eram ladrões de verdade, tá? Oiada, boa noite, linda. Então, estava tudo preparado e aí as criaturas, as intrigas, levaram então Jesus a uma triste peregrinação entre Anás, Caifás, Pilatos, num enredo político-religioso. Não era só religiosidade, era colocação política. Porque Anás e Caifás tinha um acerto com Pilatos para que todos pagassem o que tinha que pagar, os impostos e tudo isso. Era conivente, entendeu? E aí, então, aquele povo fariseu, amparada pelos interesses, que tinha interesse em tudo que gerasse dinheiro, então eles eram representantes do imperador, que, embora reconhecendo o imperador a inteireza moral de Jesus, cedeu às pressões hábeis da indignidade mal disfarçada, entregando Jesus aos seus inimigos. Não teve jeito, gente, é política pura. Oi, Deise, linda, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Joana Lem, maravilhosa, boa noite, boa noite. Então, e Jesus, a Amélia continua, ele não reagira de forma alguma, como se aguardasse o veredicto já que estava proposto. E aí, sofrendo desde o cárcere, após a humilhação pública no pretório, no dia seguinte, ao sol ardente, entre sarcasmos e gestos horripilantes dos perseguidores gratuitos, Jesus carregava a cruz, tropeçando várias vezes sob o peso do madeiro da vergonha. Muito bem. Agora, a música lúgubre das marteladas empurrando os cravos enferrujados rasgavam a carne de Jesus, os tendões, provocando dores atrozes, e que ele, malmente, simplesmente franzia o rosto, não gritava, não esmorecia, nada. Mas 2 ladrões, Dimas e Giestas, faziam-lhe companhia. Como estavam caracterizando Jesus na condição de bandido. Ele era a demonstração, Jesus, viva da verdade. Por isso, gente, que eu insisto com vocês, para que coloquemos o mais depressa possível Jesus em nossos pensamentos, em nossos corações, em nosso lar, para vencermos as mazelas do cotidiano, porque não está fácil. O cansaço de sexta-feira, eu vou falar para você o que foi. Quando uma criança no educandário falta uma semana, aí eu sou avisada e o pessoal já tem essa notícia, tem que ligar para a família. O que está acontecendo com essa criança? No meio de 300. Esse é do período da tarde. Muito bem. Não conseguiu conversar com a mãe. A mãe não atendia.
E a criança tinha faltado uma semana. Perdeu a aula, realfabetização. Vocês me conhecem. E aí, passa o telefone. E eu, na sexta-feira, fiquei ligando para essa mãe, dá não sei o que lá, dá não sei o que lá. Até que uma hora deu uma condição de dar um recado, eu falei, pelo amor de Deus, aquele diretor do educandário, liga para mim, é sobre o seu filho. Passou um pouco, liguei, atendeu. Mas é um desgaste para a minha idade muito grande, porque é muita coisa por fazer. Então, o nome. Minha filha, o seu filho faltou uma semana. Mas por quê? Estava com uma virose. Mas você precisa ligar para a entidade, para a gente poder auxiliar você. Você notou que ele está com 11 anos e não consegue aprender? Ele é só copista. Ele não conhece o A. Você ensina hoje o Bá, bebe babu, chega amanhã, ele não sabe o que é isso. Não sei. Você não entendeu? Eu sei. E por que você não tomou providência? Aí eu fico nervosa. Sim. Porque, gente, o filho é o bem maior que nós temos. Não é possível. Aí conversei amorosamente com ela, porque não adianta a agressividade, nada. Então, meu amor, vou marcar para você, já está marcado, terça-feira, às 14 horas, conversa com a psicóloga, vamos ver, ele precisa de um neuro. Essas coisas me cansam, emocionalmente. E então, pus esse pitaco, porque é o seguinte, a gente tem que trabalhar a realidade. E quando eu peço para colocar Jesus em casa, vocês estão vendo o que ele passou para poder, gente, dar lenitivo para a nossa vida hoje. Valdeirês com 87, seu Geraldo 91, e aí um monte de colocações para serem trabalhadas, percebe? A sorte é que tem tanta ajuda, tanta solidariedade, tanto auxílio, que você vai vencendo. Mas tem hora que você sucumbe. Então aqui, ele está falando, Jesus tem que estar na sua casa. Tem que estar. É com ele que você vai conversar. Jesus, hoje eu estou cansada, me ajuda, me dá uma orientação. Meu filho vai viajar, usa a lei da atração. Eu estou colocando aqui porque eu preciso falar isso para você. A senhora faz isso? Claro que eu faço. Porque se eu não fizesse, eu não teria a disposição que eu tenho. A força vem dele. A força vem da nossa família espiritual aqui. Porque estamos falando dessa figura fantástica. Muito bem. E aí, então, Jesus estava no meio de 2 ladrões, mas ele era a verdade. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, por isso que eu estou falando. Vamos embora. E então, aí Amélia diz, um gemido dorido escapou-lhe dos lábios de Jesus, arroxeados, a coroa de espinhos, aqueles cardos de sangue começaram a escorrer junto do suor e o sangue, até empapando seus olhos. Era uma loucura, um gemido. E aí, os vândalos, que eu disse que é a obsessão coletiva, as criaturas zombavam, gritavam, e eles foram acometidos mesmo por obsessores de uma colocação coletiva. Espíritos inferiores envolveram e estava tudo uma festa. Era para eles a beleza, a delícia, não? E aí, enquanto ela diz, a natureza se enlutava
e vestia-se da tormenta que logo arrebentou com violência, causando espanto e temor. De repente começou raio, raio, não? E aí ela continua. A terra, exausta do calor, com aquela chuva, refrescou-se e o céu voltou à transparência anterior. As pessoas contemplavam aquela cena hedionda quando Jesus disse, lembra, estar com sede, um grito rouco lá no fundo, para que se cumprissem as profecias, porque Isaías está isso. E o que fizeram? Deram-lhe uma esponja mergulhada no fel e no vinagre, na ponta de uma lança, e colocou nos lábios dele, tudo sangrando. Como é que pensou? Quanta maldade! Hã? Aí a Marlene está falando, luminoso evangelho e coração. Exato, Marlene. Quanta luz, quanta luz. Nós estamos trabalhando esse lado, meu amor, não? E aí então, disfarçado na turba, para não ser identificado, o Tiago, que era um discípulo, acompanhava com lágrimas o trágico acontecimento. Só que ele, o Tiago, não tinha coragem de se expor, com medo dos romanos, dos judeus, dos fariseus, de quem estava fazendo aquele ato. O Tiago. Mas o João evangelista ficou bonitinho no pé da cruz. E a Maria abraçada no pé dele, Joana de Cusa e assim por diante. Então, aí, o Tiago chorando, Jesus percebeu. E o Tiago falou, mas onde o carinho de Deus para com o seu filho? Porque, gente, quando uma coisa ruim acontece, o que você fala? Mas Deus não viu isso? Onde estava Deus? Eu tenho que passar por isso? Gente, estava na proposta. Esta colocação pelas quais Jesus passou, estava lá. Você vai em Isaías, 700, 800, antes de Jesus estava lá, que o Messias iria passar por isso. E aí, o coitadinho do Tiago ficou assim, onde está Deus que não acolhe o seu filho? Não era ele o Messias? Não era ele que ele orientava para espalhar a boa nova? Ele trabalhou 3 anos. Mas é assim que Deus faz com o amor que Jesus fez pela terra. Ele ficou exaltado, o Tiago, coitadinho. Ele não entendia, nas suas reflexões do cotidiano, os desígnios de Deus, pensando conforme os padrões convencionais. Porque nós também, oi Estela linda, boa noite, nós também, nos momentos que uma dor nos aflige, que uma colocação é feita, onde está Deus? O que é isso? Mas eu ando certo, acontece isso comigo? Mas vem aquela proposta, aquelas colocações de outras vidas. O que eu fiz? Será que eu não estou resgatando agora? O porquê das doenças, o porquê da continuidade de uma pessoa que teve câncer, para fazer o bem. Então a gente, na hora do desespero, a família espiritual vai concordar. Ninguém quer saber. Rosângela Bandeira, linda, não tinha visto você. Muito boa noite. Cleuzinha, querida, boa noite, amor, boa noite. Então vocês vão vendo como é uma coisa que estava acontecendo há 2000 e poucos anos, mas acontece conosco. O que o Tiago falou, nós falamos. Acontece um desastre,
Mas escuta, Deus não viu meu filho lá, minha filha? Então, não entendemos das propostas, dos desígnios de Deus. E esquecemos, porque não é nos dado lembrar o nosso passado. Então, ou é resgate, ou é missão, eu sei, ou prova, não é? Vamos em frente. E aí, nesse momento, o Tiago olhou em derredor, procurando um rosto conhecido, coitado do Tiago, porque nessa hora você quer abraçar alguém, me ajuda, não é? Nesse momento, olhou em derredor, procurando um rosto conhecido, de alguém que o aplaudira em dias passados, quando da entrada triunfal em Jerusalém. O Tiago procurou alguém, procurou. Não havia ninguém. Nem sequer um dos que recebera a cura. Paralítico de Cafarnaum, cego de Jericó, aquele endemoniado. Ninguém. Nos 4 evangelhos, você sabe que estava lá Maria de Cleofas, Maria de Magdala, Joana de Cusa, depois morre queimada, e o nosso querido João Evangelista. São esses que ficaram ali. E o Tiago, esse coitado, estava procurando alguém, mas cadê? Não tem ninguém para abraçar, para se confraternizar, não? Então, Tiago não pôde dominar a aflição, que o tomou por inteiro e pôs-se a chorar muito. E Jesus olhou mesmo compassivo e murmurou ternas palavras que chegaram aos ouvidos do seu coração. Jesus conseguiu falar para ele: calma, filho, tudo está sendo de acordo com as propostas de Deus. Foi o que acalmou. E aí então, mas no mesmo instante, Dimas, o ladrão, que se contorcia na cruz do lado direito, procurou identificar nesse grupinho que estava ali perto de Jesus alguém conhecido. Ele procurou Dimas. E os seus olhos, eu não sabia, gente, se cruzaram com os olhos da sua mãe, chamada Tamar. Grava isso, porque não vamos achar quase em lugar nenhum, eu acho, não? E a Amélia sabe. E então o Dimas viu a mãe, deu um desespero nele. Aí o Dimas começou a recordar, evocou a infância, pensou na adolescência, pensou que ficou órfão de pai, e o sacrifício da mãe, da Tamar, para cuidar dele sem cessar. Mas foi na juventude que ele começou a roubar. E a mãe orientava, não faça isso, não pode, não faça isso, não pode, não agrada a Deus, não pode. E ele já estava um jovem bonito e tinha uma noiva chamada Esther. Ou seja, que dilema, que drama. Então, aí Amélia diz, o instinto de mãe havia percebido a mudança do filho e o advertira 1000 vezes sem que ele se resolvesse por qualquer mudança real, embora não lhe confirmasse as suspeitas. Amores, nós trabalhamos com criança e adolescente. Então você chama uma criança, eu me lembro ano passado, eu sei, muito bem, o que faz isso? Meu pai está preso. Ah, tá, seu pai está preso. Por que seu pai está preso, amor? Por tráfico. Parecia normal.
Tá bom, tudo bem. Quem tá cuidando de você? Minha mãe. Tá bom, normal. Ah, mas eu tenho um irmão. Oh, que bom. Cuida de você? O meu irmão está construindo uma casa. O que ele faz, lindo? Tráfico. Então veja, se naquela época o roubo era uma coisa absurda, hoje, o tráfico, a droga, assola os lares. As criaturas não ouvem os pais, as mães, não têm religiosidade. Nós temos filhos, netos, bisnetos. Gente, é isso aí. É isso aí. O que aconteceu com Dimas, entende? Foi orientado por Tamar para não fazer. Ele estava na cruz. E aí ele lembrou na cruz da noiva Esther, para a qual ele prometera mudança para se casar com ela, mas não pôde lhe dar um lar honrado e nem construir a família. E aí Amélia continua. E essa parte, você está vendo que vocês não conheciam. Eu nem sabia que o Dimas tinha uma mãe chamada Tamar, que o abençoado tinha uma noiva chamada Esther, que o Giestas, indo Dimas, começou a conversar com Jesus, pedindo que ele, morrendo, ele queria estar do lado de Jesus. Giestas, não, você fala que é o Messias, me tira daqui, me tira daqui. Não tinha nada de educabilidade e de respeito e de humildade para poder ter a palavra de Jesus. E aí, de tal maneira, o Dimas elaborou e apresentou para a mãe e para a namorada uma viagem que era a última. E aí ele foi. Para quê? Para roubar uma caravana. Acompanhado de quem? De Giestas, o outro. E então, os dois foram surpreendidos pelos soldados que haviam emboscada no desfiladeiro por onde ia passar a caravana, e os dois foram aprisionados. A mãe, aflita, chorava, interrogando por que, meu filho, por quê? Em que eu errei na sua educação? É o que muitas vezes nós pensamos com reverência aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, porque onde está o erro? Exigir demais, cumprir regras, estudar sem cessar. Acabou um assunto, pega outro. Entende? A Gláucia disse, muito interessante essa história que nos ajuda a entender muito melhor a vida de Jesus. Exato, Gláucia, entender muito mesmo. Então, veja bem, gente, aquela frase, a cada um segundo suas obras, ela é fatal. De acordo com a evolução do mundo, dos trabalhos de um pai e de uma mãe, você não fica nem sonhando que seu filho com 12, 13 anos está procurando a maconhinha. E depois vai para a cocaína. E depois, é assim, você nem imagina, entende? Quando vê, está envolvido. A mesma coisa, a bebida. A mesma coisa, a comida, entende? Então, há necessidade muito importante, embora nós tenhamos filhos adultos, netos adultos, fazendo o que quer, mas vem vindo os bisnetos. Nós temos, e nos trabalhos que fazemos voluntariamente por aí,
Claro, tem que sempre falar da coisa boa, do bom caminhar, do bom viver. E tem mais uma coisa: aquele que transgride não pode ser abandonado. Aquele que transgride, ele tem que ser acolhido. Jesus não comeu nas mesas com publicanos, com pecadores. Não pode, não adianta. A função do cristão é essa. E a nossa, como mãe, pai de família que estamos aqui, é essa. Se trabalhamos numa entidade, é essa. Trabalhar pela moralidade. E, entre aspas, dar orientações de que, quando pensamos positivamente, tudo dá certo. Quando pensamos negativamente, acontece. Então, tudo isso tem que ser falado. E a Amélia coloca aqui para a gente rememorar. E por quê? A família espiritual está aqui. Vocês todos conhecem quem é drogado, quem é bêbado, quem comeu excessivamente, quem traiu. Gente, nós sabemos. Não é só na época de Jesus, agora. E por isso, trazer o Mestre para nos dar a força para trabalhar essas colocações. Entende? Não tem outro caminho. Então, aí os dois foram presos e a mãe perguntou a Tamar: por que, meu filho? E o que eu errei na tua educação? É uma loucura. Quando a gente é mais nova, que tem gente nova, você quer trabalhar cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde. Você não está preocupado com essas pequenas coisas, pequenas entre aspas, mas vão acontecendo. Vão acontecendo. Quando você vê, você perdeu o filho, você perdeu a filha, você perdeu o neto. E aí? Adiantou? Não. É difícil, mas não é impossível, não? Vamos em frente. E aí, a Tamar, afogada em lágrimas, esteve a ponto de cair, de tanto chorar vendo Dimas lá, quando foi amparada pela jovem Esther, a noiva, e que disse: Tamar, deixa o Dimas fazer o seu caminhar, porque você tem a mim. Eu sou a sua filha. Nós vamos caminhar juntas. Olha que alma nobre. Olha que alma nobre. Entende? E aí, abraça Tamar, que chore as duas. E a Maria e a Joana de Cusa, Maria de Migdala, também nos pés da cruz, ali, não? Dimas, quando viu aquilo, a mãe, a noiva, desejou gritar, estremunhado e louco, no justo momento em que o Mestre Jesus olhou para ele. E ele, Dimas, tomado de uma palavra importante para nós, tomado de extremo arrependimento pelas coisas praticadas, falou em agonia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Por isso que o texto chama arrependimento e recuperação. Porque Dimas arrependeu e ele queria um amparo. E aí havia sinceridade. E aquele momento de extrema agonia, ele reconheceu novamente os erros e desejava a reabilitação,
anelava por confortar a mãe sofrida e a noiva humilhada. E debatia-se nessa angústia quando Jesus, na cruz, sofrendo, empapado de suor, de sangue misturado do pó, com as chagas abertas, respondeu-lhe misericordioso. Ele perguntou: Senhor, ele falou, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde: em verdade te digo, hoje entrarás comigo no paraíso. E Dimas sossegou. Passou um tempinho, Jesus não precisou quebrar a perna dele para ele morrer logo, porque no outro dia era o sabá, e no sabá não podia crucificar ninguém. Então ele passa e o Dimas logo em seguida. E Jesus gritava. Não teve a humildade do arrependimento. Não teve, entende? Então Jesus não se dirigiu a ele. E aí passou uma aragem fresca pela alma do Dimas, porque fluido, espíritos benfeitores, entende? E acompanhando a cena, a sua mãe, a Tamar, percebeu a outra mulher quase desfalecida, acercou-lhe com o passo trôpico e interrogou a essa mulher: é teu filho crucificado da direita? Maria ainda foi, olha gente, olha que pessoal de abnegação total, desprendimento absoluto, de confiabilidade na vida futura. Olha aqui, Maria saiu dos pés da cruz de Jesus e foi abraçar Tamar. É teu filho o crucificado da direita? Ela respondeu: sim, é meu filho. Então, mulher, se meu filho, o do meio, disse ao teu filho que o atenderia, acredita, porque meu filho é o excelente Filho de Deus, o seu Messias. Olha que maravilha! Uma mulher ainda Maria vai consolar Tamar. E quando eu li esse texto, você sabe que dá vontade de chorar, você sabe como é que eu sou. E, meu Deus, quanta bondade! E nós, será que nós fazemos alguma coisa pelos outros? Vamos começar a pensar, não? As duas mulheres se abraçaram e novamente a terra tremeu e a tormenta voltou. E entre o ribombar dos trovões e o balé dos relâmpagos, ele gritou: Jesus, está tudo consumado. Aqui a Amélia não colocou a fala de Jesus para João Evangelista: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, para cuidar dela, entende? Não, aqui ela nem colocou. A Amélia estava tão empolgada com esse tópico arrependimento e recuperação que não colocou isso. Mas então, quando Jesus falou está tudo consumado, a matéria. E aí a Amélia diz assim: a humanidade infeliz, vítima da ignomia, tentou silenciar a verdade que viera para libertá-la, Jesus. Eles tentaram, gente. Método infame
utilizado pela covardia para retardar o próprio progresso. Mas aí a Amélia diz: sempre, porém, haverá oportunidade para o homem arrepender-se e recomeçar. Eu acho isso aqui lindo porque hoje nós ainda temos uma maldade íntima. Você vê uma moça prostituída, não? Aí você fala assim: nossa, não quero que apareça na minha casa. Não, e se vai num templo cristão, olha tudo assim, não? Muito bem, está tudo errado. Porque a pessoa, ela tem a oportunidade de arrepender-se, de se desculpar e fazer uma nova trajetória. A gente conhece tantas colocações assim, entende? Conhece tantas colocações de criaturas. Mesmo Maria de Magdala era uma prostituída da cidade de Magdal, era a maravilhosa, mas assediada pelos espíritos, 7 demônios, e aí recebia as maiores autoridades naqueles cetis, etc. e tal. Até que chegou aquela crise existencial, então ela ouviu falar de Jesus. E ela pega um barco à noite e vai até ele. Dali ela não saiu mais. Entende? Até retirar todos os espíritos que a obsediavam. E tornou-se a grande discípula dele. Então, houve com ela o quê? Houve com ela o arrependimento do passado, faustoso, pomposo, etc. E recomeçou. E não foi o mesmo com aquele menino Zaqueu, que subiu num sicômoro para ver Jesus passar, riquíssimo. Não pensava em pobre ninguém, dinheiro. E Jesus olha para ele e fala: hoje eu vou jantar na tua casa. E ele desce rapidamente e faz o jantar. E ele vai com os discípulos. Mas estava lá publicanos, estavam fariseus, estavam pessoas de má conduta. E os apóstolos, língua comprida: mestre, como que o senhor senta com essas pessoas? Dá uma pausa, não responde na hora. E aí, o direito de arrepender e recomeçar é de todos. É de todos. O difícil é quem conhece e cai e perpetua no caimento. Não pode. Nossa família espiritual sabe disso. Nós somos seres imperfeitos, porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos na Terra. Estamos por algum motivo, entende? Então, vamos trilhar um caminho melhor. Então, vamos, como disse a Joana sábado, saber ouvir e falar menos, porque nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar pouco, não criticar, não levantar falso testemunho. Tem pessoa que é crítica, não pode. Você está gorda, você está magra, não tem sossego, entende? Nunca está bom. Hoje ela foi no centro espírita, aposto que daqui uma semana não vem mais. É uma maldade atrás da outra. Fica quieta. Olha, aqui, Vanessa Prado, bom dia. Oi, boa noite, linda, boa noite. Centro Espírita, meu amor, meus amores. Centro Espírita Amor e Caridade Jaú. Lindos, boa noite. Tomara que vocês estejam acompanhando a Amélia Rodrigues. Estamos terminando e vamos começar outro livro, sabia? Nós vamos começar, acho que é Dias Venturosos. Bom, aí, vamos lá.
A humanidade infeliz vítima tentou silenciar Jesus, mas não silenciou. Por quê? Estava na proposta também. 3 dias, eu ressuscitarei. Vai lá, 2 pessoas, Maria de Magdala e mais uma, e a tumba está aberta. E cadê? Foi de manhã, porque elas levaram óleos para untar o corpo de Jesus. É costume do judeu. E aí então veio um jardineiro, ficaram, você não viu? Roubaram. Aí olharam direito, nossa, mestre, não me toques. Ainda não foi o pai. Avisa a todos que estarei com todos logo. 3, 4 dias depois, ele vai conversar com todos. E entra Simão Pedro, ficou desse tamanho. Negou Jesus. Jesus não tomou conhecimento. A minha paz vos dou. E vocês vão pregar a boa nova? Vocês vão trabalhar? E todos fizeram. Todos. Não? Então, está aqui. A humanidade infeliz, vítima, tentou silenciar Jesus. Não silenciou. Atravessou séculos. Olha nós aqui falando dele. Sempre, vamos entender isso hoje, para todo sempre, sem crítica para o drogado, para o bêbado, para o que trai, para o que é gordo, sem crítica. Por quê? Ele pode muito bem arrepender-se e recomeçar. É um direito. Porque Deus, Ele não só ama os bons, todos os filhos. Ninguém está abandonado, gente. Ninguém. É que as provas temos que passá-las. Nós não sabemos o que, já repeti, entendeu? Então sempre haverá oportunidade para o homem arrepender-se e recomeçar. Aí eu penso assim, o casal separa. Mas que ódio, que raiva. Eu não quero saber. Não precisa voltar e dormir junto. Pode conviver fraternalmente. Você dorme naquele quarto, eu durmo aqui. E vamos, sabe, o companheirismo. Companheirismo. Você não vai ficar lembrando do passado, das coisas erradas que o marido, a mulher, ou o filho fez. Você não vai. É daqui para frente. É para frente. Não? E aí ela encerra assim. Dimas era a última lição de arrependimento e recuperação. Então, essa lição é para nós hoje, pelo amor de Deus. Coloca Jesus no lar. E onde quer que você esteja, seja uma palavra de alento, um sorriso de alegria, um abraço fraterno, seja a compreensão das falhas dos outros. Às vezes uma pessoa te agride através da fala e você fica, não, deixa passar. O momento que a pessoa está assim é o momento que ela está sendo obsediada pela inferioridade, porque ela está pensando errado. Ela não pensa, ninguém faz nada sozinho. Agora, conosco, seus espíritos protetores, alguns estão na sua sala, vendo essa live com você, entende? Então, nós vivemos assim, vamos fazer força de aceitar as pessoas como elas são. Acabou. Isto, acabou. Mas errou. Não quero saber. Daqui para frente é outro caminho. Entende? Então, uma linda lição. E Dimas vai para a parte espiritual com Jesus. E Tamar e Esther ficam juntas. E Maria de Nazaré,
a maravilhosa vai para Bataneia com João Evangelista e ela vive ali na Grécia até o fim da sua passagem física. Vamos orar. 21 minutos, graças a Deus. Que lição linda, não é? Aprendemos hoje que não vamos condenar ninguém. Eu conto as coisas para vocês, depois falo, será que eu fiz bem? Nenhuma criança, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quando se desentende no projeto, quando vem para mim, não tem suspensão. Olho no olho, pega na mão. Você me desculpa? Dói falar desculpa, pessoal. Você me perdoa? Olha no olho dele, você me perdoa? Responde, perdoa. Abraça. Quando é hora de abraçar, é bonitinho. Aí eu abraço junto, fazemos um Pai Nosso. Então, é o único caminho que eu estou encontrando para poder educar espiritualmente esse povo, tá? Vamos orar. Vamos agora nos conectar com o maravilhoso. Vamos esquecer todas as problemáticas. Vamos nos conectar com a luz através do pensamento. Respire fundo e diga e ouça. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o Mestre, o médico das almas, dos espíritos, espíritos protetores e cada um da nossa família espiritual do agora e o que vai a outra hora ouvir isso, benfeitores espirituais, tantos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, veja bem, Divaldo, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Irmandô, tantos benfeitores. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a necessidade de estarmos na matéria para nossa evolução, abençoada reencarnação. Obrigado. Muito obrigado pela família que formamos. Obrigado também pelo lar, o Porto Seguro. Obrigado pelo trabalho, mas obrigado pelas pessoas que nos cercam, nos servem, nos auxiliam. Obrigado por essa doutrina consoladora, libertadora, que nos esclarece de forma exemplar. Obrigado. E nesse instante, com muita fé, eu peço, Jesus, vem ter conosco. Vem. Nesse instante, cada um vai fazer o seu pedido a Jesus. Aquilo que tem engasgado, que tem que ter melhora, que tem que ter mudança. Pede, pedi obtereis. Peça enquanto oramos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em campinas verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, mas unges-me a cabeça com óleo. E o meu cálice de amor transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amém, amém. E aí, nós vamos falar com muito amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que tenhamos uma excelente noite. Gente, grava bem o tema. Grava bem o tema, que é arrependimento e recuperação. Todos têm que ter oportunidade, amor. Todos, todos, todos. Fiquem com Deus. Meu beijo, meu carinho. Não vou ficar cansada sexta-feira, viu? Orlando, obrigado, Orlando. Obrigado, abraço, Orlando. Obrigado, obrigado. Fiquem com Deus, amores. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Curtam Jesus.